Giovanni Martins nasceu em 1991 em Bangu, no Rio de Janeiro. Em 2013 e 2015, participou das oficinas da Festa Literária das Periferias, a FLUP. Seu primeiro livro, a coletânea de contos O Sol na Cabeça, foi vencedor do Prêmio Rio de Literatura em 2019 e ganhou edições em 10 territórios pelo mundo. Via Ápia é o seu primeiro romance. Conta a história de 5 jovens durante a chegada da UPP na Rocinha. O livro foi vencedor do Prêmio APCA em 2023 de melhor romance. Aline Bey é formada em letras em artes cênicas. Seu romance de estreia, O Peso do Pássaro Morto, de 2017, foi vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura e do Prêmio Toca, além de finalista do Prêmio Rio de Literatura. Márcia Tiburi, professora na Universidade Paris 8, na França, graduada em Filosofia e em Artes Plásticas, mestre e doutora em Filosofia, com ênfase em Filosofia Contemporânea e pós-doutora em Artes. Gostaria de lembrar os nossos autores da importância da audiodescrição, que é um processo para ampliar a acessibilidade, já que as mesas são transmitidas pelo YouTube. E que isso facilita com que as pessoas com deficiência, principalmente deficiência visual, consigam compreender melhor. E já que a gente fala de acessibilidade, agradecer mais uma vez nossas intérpretes de Libras, Jéssica e Carla. Com a palavra, Márcia. Boa tarde, obrigada. Vou começar com a audiodescrição. Estou vestida de preto, tenho tatuagens nos braços, uma de uma retorta alquímica de um sujeito chamado Bar Hussein, de 1600 e pouquinhos. Isso está no braço esquerdo, e nesse mesmo braço tem uma banda de Mébius, e nesse mesmo braço está escrito silêncio. No outro braço, no direito, tem uma rosa que deveria ser branca, mas eu já sou um pouco branquela, então ficou ruim essa parte, mas dá para ver que é uma rosa cheia de espinhos, e a rosa branca era o nome de um grupo antifascista de jovens que foram assassinados na Alemanha em 1930 e poucos, 40, talvez 40. Bom, 40 e poucos. E nesse mesmo braço tem um desenho do Brasil. E tudo isso eu não pensei antes de fazer, eu fui fazendo ao longo dos anos, eu acho que conta um pouco a minha história. Eu estou vestida de preto, porque eu estou sempre vestida de preto, mas eu estou com um sapato bem bonito, da Sara Chofakian, e a calça combina, e eu sou loura falsa, já fui morena a vida inteira, mas agora eu sou uma loura falsérrima, mas não sou falciane, e uso... Atualmente, como eu falei ontem, estou numa fase drag, então eu estou usando muito batom vermelho, muita maquiagem. Estou com uma lente de contato no olho esquerdo e no olho direito não estou enxergando nada. É isso. Era isso que você queria, Aline Bey? Era isso. Eu pedi para a Márcia abrir a nossa mesa, porque eu sabia que ela ia abrir com esse altíssimo nível, com humor, sagacidade, inteligência. Bom, meu nome é Aline Bey, eu sou uma mulher branca, tenho os cabelos pretos, longos. Eu estou vestida com um short saia xadrez branco e preto, uma meia calça, uma bota bem vivida marrom, e uma blusa azul, e o meu crachá da Filiara Chá. Olá, boa tarde. Eu me chamo Giovanni Martins, tenho aproximadamente 1,70 m, sou um homem negro de pele clara, tenho dreads, um pouco depois do ombro, estou com uma calça verde e uma camisa que eu não saberia dizer a cor, entre branco, cinza e bege. E é isso, assim, bem simples, assim, tentando contar com a minha própria beleza. Não sei se está funcionando. Bem, a gente está aqui, nós três, para falar um pouco sobre os nossos processos criativos, sobre como é que nasceu e nasce os nossos livros, como é que a gente convive também com essa ideia de escrita, né, dentro de nós, e como é que a gente vai transpondo isso para os nossos trabalhos. E eu queria começar, então, pensando assim, na importância
do processo, sabe? Porque eu acho que a gente, quando escreve, muitas vezes aqui, publicamente em eventos, a gente fica com essa parte do livro publicado e a gente fala sobre as histórias que vocês já leram, mas antes do livro se transformar no que vocês leem, tem muitas versões, muitos processos, muitas anotações, angústia, alegria também, cortes, e eu acho que falar sobre isso é sempre interessante, porque eu acho que tem muita gente aqui também que escreve, que se interessa pela escrita desse outro lado, né? Esse lado onde o leitor não chega ainda, o lado da intimidade do escritor com a folha. E, para mim, assim, os meus processos para começar essa proposição, eu sou alguém que adora escrever à mão. Eu tenho cadernos, e eu acho que ter cadernos é um ato criativo puro, em sua essência, porque o caderno ele convoca para a gente muita coisa, como o próprio erro. Eu sempre costumo dizer que o caderno dá a possibilidade de elaboração. A gente não precisa ser nenhum outro escritor que não nós mesmos, né, quando a gente está escrevendo no nosso caderno. Tem um gestual que é ser invadido por coisas que estão no mundo e, de repente, tentar transpor isso que está nos invadindo no minuto que acontece. Então, também eu gosto muito desse processo de anotar, estar num ambiente, ver uma situação, ouvir um diálogo. Eu adoro ouvir histórias das pessoas, as pessoas conversando, às vezes, em lugares, e mesmo que você não entenda completamente aquele diálogo, aquilo te desperta para alguma coisa, te leva para um personagem. Para mim, por exemplo, o livro que eu escrevo agora, ele começou em 2019, quando eu estava escrevendo a pequena coreografia do Adeus ainda, e eu estava em Buenos Aires, e numa viagem que eu estava fazendo a lazer, sem pensar em escrita, assim, frontalmente, mas a escrita está sempre na gente. E aí eu vi, de repente, uma mulher. Eu estava numa feira de antiguidades, que é uma coisa que eu adoro fazer. Eu gosto muito de ir em feiras de antiguidades. E tinha uma mulher lá sentada, ela estava de costas, e ela estava lendo mãos. E eu tirei uma foto dela, eu não vi o rosto dela, e eu acho que também no meu processo, às vezes, eu prefiro ficar com uma fresta. Eu não gosto de saber tudo, porque é um jeito de continuar escrevendo, puxando um nó e elaborando coisas a partir da minha imaginação. E quando eu tirei a foto dessa mulher, eu não sabia exatamente o que ela me deu, mas ela continuou em mim. Nossa, esse cachorro é o vento, né? Para quem lê o pássaro. É muito linda. Então, e aí eu não sabia naquele momento o que isso ia me gerar, mas eu guardei a foto. Mas ter tirado a foto e depois ter anotado um pouco sobre aquela mulher já começou a me dar o meu próximo livro em 2019. Então, imagina, eu nem tinha começado a escrever, eu nem sabia a minha história ainda, mas um incômodo já estava em mim. Então, para mim, as minhas coisas, as minhas escritas começam com quase que uma invasão, um vislumbre, alguma coisa que acontece do lado de fora, anotação, processo de caderno, reescrita, lápis, letra. Eu acho super importante a nossa letra nos olhar. A gente tem pouco contato com essa materialidade da nossa própria escrita, isso me alimenta muito. E também ficar convivendo com essa espécie de incômodo, que é como eu costumo chamar, até que, de repente, um livro começa a nascer, né? Um livro pode ser muito discreto no seu nascimento, por isso a gente precisa ficar bastante atento. Às vezes a gente acha que vai contar a história da nossa família, alguma coisa que a gente tem muita certeza de que vai dar caldo, e não é isso que quer ser escrito por nós, é um outro detalhe, alguma outra coisa que a gente viu e que fica ali ganhando fibra dentro de nós. Então, queria saber também de vocês como é que funciona esse processo. Olá, gente. Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês, ouvir um pouco do teu processo, Aline, também poder ouvir um pouco da Márcia. Fico feliz de poder falar um pouco sobre isso, porque eu acho que ter ouvido o processo de outros escritores foi o que me trouxe aqui. Ouvi Marcelino no Vidigal, na Flup, enfim. Porque eu sempre fui leitor, né, mas... E sempre quis ser artista de alguma forma, mas eu nunca pensei em ser escritor. E depois eu comecei a entender que era porque eu nunca tinha visto um escritor vivo, assim, né? Eu só via os escritores que já tinham morrido, né? Que estavam nos livros da escola, o Machado de Assis, o Carlos Drummond de Andrade, o Graciliano Ramos. Enfim, escritores que eu gostava muito, mas já tinham morrido. Então, a vida do escritor, o que o escritor faz... isso era muito misterioso, e na Flup eu tive essa oportunidade de ouvir pessoas que eram referência para mim, como passaram a ser referência para mim, como Marcelino, como Ana Maria Gonçalves, Paulo Lins, enfim, toda essa geração. E aí, por ouvir o processo deles, eu comecei a escrever, me inscrevi na Flup, participei dos meus primeiros contos, e
E em 2015 eu fui na Flip porque eu tinha participado de uma revista. E aí esses autores que tinham me inspirado ficaram me perguntando quando é que eu lançaria meu livro, né? Aí eu fiquei muito envaidecido. Falei, pô, se esses caras querem me ler, eu acho que eu tenho alguma chance. E aí fui fazer meu primeiro livro, que é O Sol na Cabeça. Tem uma história que eu já morava sozinho há muito tempo e vivia pulando de emprego em emprego, assim. E aí eu voltei a morar com a minha mãe para poder escrever esse livro, para poder me dedicar 100% à escrita desse livro. E achei muito legal a Aline falar sobre o processo da escrita, né, o que fica, porque quando eu sentei para escrever meu livro, se eu tinha 22 anos, 23 anos, em uma semana que eu estava tentando fazer aquele negócio, meu computador quebrou. E aí eu fiquei absolutamente deprimido, tipo assim, agora que eu tirei esse tempo assim de apostar nesse lance, e agora que eu consegui me enxergar como um possível escritor, a minha ferramenta de trabalho, ela quebra. E aí aconteceu algo fantástico, assim, que foi eu ter recebido da minha mãe uma máquina de escrever. Ela viu uma máquina de escrever numa dessas feiras de antiguidade, ela não podia me dar um computador naquela época, então ela me deu uma máquina de escrever. E essa máquina de escrever mudou tudo na minha vida, porque eu acho, hoje, olhando para trás, eu vejo que o meu maior problema fazendo é que eu resolvi os textos todos muito rápidos. Assim. Eu sempre fazia os contos a partir de temas. Então, em 2 páginas, eu resolvi o tema ali no computador. O computador ele tem essa sensação enganosa de que a coisa está pronta quando ela não está, né? E aí, quando eu ganhei a máquina de escrever, eu passei a reescrever muito meus textos e assim nasceu o Sol na Cabeça. Assim, o primeiro conto que eu fiz do Sol na Cabeça foi o Rolezinho, que é um conto que tem 6 páginas. 6 páginas de Word, né? No livro deve ter umas 12, 15 páginas. Que para mim era um recorde absoluto, ter conseguido escrever 6 páginas numa história. E eu demorei 6 meses para fazer esse conto, porque eu escrevia no caderno, aí depois quando eu tinha a história no caderno, eu passava era muito ruim no caderno, gente. Eu tenho esses cadernos até hoje, só para morrer de vergonha quando alguém vai lá em casa. Mas eu jogava aquela história ali, aí depois a máquina de escrever, ela virava um processo de edição, assim, né? Então eu pegava aquela história e ia melhorando ela, ia construindo, e foi assim que eu me aprofundei na minha pesquisa de linguagem também, nessas reescritas que a máquina de escrever me trazia, assim. Então, até hoje, eu uso bastante, tanto o caderno quanto a máquina, o computador virou um lugar da edição, assim, né, quando o livro fica pronto. E eu acho que tem uma coisa interessante também, né, de pensar como é que cada gênero ele vai ter um processo, né, diferente. Tipo, nos contos eu pensava na temática, né? Quais são os temas, quais são as coisas que me inquietam, que eu gostaria de falar. Então, o conto que abre o meu primeiro livro, Sol na Cabeça, Rolezinho, ele fala sobre essa cidade partida, né, que não quer que jovens tenham acesso jovens da periferia tenham acesso aos lugares de lazer na zona sul da cidade. Então, vou contar essa história dos meninos. É uma história que aparentemente é simples, né, mas que numa cidade como o Rio de Janeiro ela se torna absolutamente complexa e até perigosa, que é um grupo de jovens negros saídos de um bairro periférico e tentar chegar na praia mais famosa da cidade. E aí, nos outros contos, eu vou achando quais são os temas, né? A questão da arma na infância, assim, o fascínio que os meninos têm por armas de fogo e como esse fascínio é construído através das mídias, né, televisivas, do cinema, dos próprios videogames. Então, vou achando esses temas, assim. E aí, no romance, eu já virou uma coisa diferente, assim, porque não era mais uma coisa voltada a qual é o tema que me inquieta. Tem um tema geral no Via Ápia, mas ele parte mais pela construção de personagens e sobre o que esses personagens podem falar. Por exemplo, o Via Ápia tem esse tema central que acho que se eu pudesse resumir, seria: a guerra às drogas é muito mais nociva do que o consumo a elas. Então, eu tenho os 2 irmãos, o Washington e o Wesley, que vão funcionar nessa dinâmica ao longo do livro inteiro, para poder tensionar entre o que é o combate à droga e o que é o uso dela, e como é direcionado esse combate, como é tolerado esse uso ou não, a partir da geografia da cidade. Mas aí eu vou ter os outros personagens que me permitem falar. Por exemplo, o Murilo vai falar sobre esse Estado que coopta jovens nas periferias para combater
suas próprias periferias, porque o Murilo é um soldado raso do exército e mora na Rocinha, que em breve vai sofrer uma intervenção militar. Então, ele me proporciona falar sobre essa contradição de você ter que guerrear contra o seu próprio território. Aí a gente vai ter o Biel, né, que é um jovem branco que tem passabilidade, então ele circula pela cidade diferente dos amigos dele, e ele vende droga, mas não vende droga na favela, ele vende droga na pista. Então, consegui mostrar um outro lado sobre como é o tráfico de drogas a partir dos privilégios desse grupo étnico-racial que o Biel pertence, ainda que sendo favelado, ainda assim ele consegue transitar diferente dos seus amigos ali na cidade. E a gente tem o Douglas, que sonha em ser tatuador, né? E para mim era um personagem importante para poder falar sobre essa possibilidade do sonho em meio a esse momento tão difícil na vida desses jovens, né? Então, eu acho que no romance eu fui percebendo que, para mim, os personagens iam abrindo os temas e para mim, o romance de vários personagens me ajudava a costurar essas perspectivas sobre a mesma situação, né, que é a chegada da UVP na Rocinha. Então, para começar, eu acho que é isso, assim, pensar essas construções de gênero. E agora eu estou fazendo um quadrinho, e aí a primeira coisa que eu faço é desenhar um esboço muito tosco, né, de palitinho, que é para poder descobrir como é que é o quadro que eu quero que seja desenhado e tal. Então, acho que cada gênero também vai pedir uma forma de escrever. A Márcia é alguém que transita entre os gêneros também, né? Escreve não ficção, escreve ficção. Já escreveu até livro de contos. Acho que pode falar um pouco também sobre essas diferenças, né, de uma produção e de outra. Não, é muito bom ouvir vocês e a gente poder fazer essa conversa, só que, no meu caso, vai dar problema. Vai dar problema porque é um problema. Eu fiz uma descrição das minhas tatuagens, mas tem uma tatuagem no braço direito que está em alemão, Schreiben mit Blut. É um trecho do Zaratustra, do Nietzsche, na hora em que ele fala, escreve com sangue, e é um imperativo, né? Escreve com sangue porque o sangue se transforma em espírito. E vocês sabem, né? Eu sou professora de filosofia, eu já escrevi, sei lá, 20, 30, sei lá quantos ensaios. Eu nunca contei quantos livros eu escrevi, mas eu tenho... Vocês são bebês, eu tenho 54 anos, então... Assim, já estou na fase da história para contar, gente. É muita história para contar. E cada livro é uma história, e cada livro é um processo, cada livro se escreve num lugar, cada livro tem uma coisa. Mas, você sabe também, acho que eu falei isso, não sei se foi aqui, que quem tem tatuagem tem que ter sempre número ímpar. E eu, só para não ficar no par, porque vocês devem ter contado quantas tatuagens eu narrei, tem um ponto de interrogação também nesse braço direito, bem miudinho, que só quem chegar muito perto é que vai conseguir enxergar. Mas por que eu estou falando isso? Porque, embora eu tenha escrito muito ensaio, muito romance, ou melhor, muito ensaio, quando a gente escreve ensaio, a gente quer conversar com as pessoas e quer abrir uma questão. Então, os ensaios, para mim, os meus, são sempre inconclusivos. Agora eu estou lançando esse que chama Mundo em Disputa, Design de Mundo e Distopia Naturalizada. Como é que se cria um ensaio? Eu me pego com as minhas questões, e um livro nasce do outro livro. Então, o que eu não resolvi no meu último livro, que era o Complexo de Vira-Lata, Análise da Humilhação Brasileira, eu vim resolver aqui. Eu já sei qual é o próximo, eu já sei qual é o que vem depois, enfim. Então, tem um processo de sair escrevendo, mas sempre com uma ansiedade de conversar com as pessoas, de ver se elas leram, se elas entenderam qual era o problema. Tanto que eu tenho escrito livros curtinhos, porque eu tenho pedido muito que as pessoas leiam o livro do começo até o fim e sintam esse prazer que só os leitores têm de ler um livro do começo até o fim, que é um prazer indescritível, que eu conheço muita gente que nunca leu. E, assim, é melhor que sexo, gente. É melhor que esse queijo Minas aí com goiabada. Não, é um negócio realmente muito do bom. Eu realmente recomendo. E os romances também. Mas eu queria voltar a um outro negócio, que o romance tem a ver com encontrar um narrador e você descobrir... Você pode ficar bolando um livro, racionalizando um livro,
mas só na hora em que você descobre quem é que vai contar aquele livro, seja ele oculto, seja ele em primeira pessoa, ou não importa quem esteja contando, é que o livro começa a se desencadear. E daí quem escreve romance tem aquela sensação mágica que faz a gente continuar escrevendo, que tem a ver com o uso de drogas, né? Que é a droga de escrever. Que aí você vê o livro se escrevendo sozinho. E é uma coisa entre a magia e a fantasmagoria. Tem um sortilégio no meio do texto que você vai curtindo e é muito bom. Mas eu fui uma criança, e aí vem a terceira parte. Eu fui uma criança, e eu descobri isso não faz muito tempo. Eu fui uma criança que que foi alfabetizada por uma criança. Eu aprendi a ler e escrever com o meu irmão, que é médico hoje. E a gente sempre brincou de médico e monstro. Isso foi sempre ao longo da nossa vida e continuamos. Ele é médico, eu sou monstro. E aí mas fui salva pelos livros e pela imaginação. Senão, eu não estaria aqui como muitos de nós. Não estaríamos aqui. Bom, eu acho que eu continuei escrevendo como quem desenha e desenhando como quem escreve. Não é à toa que eu tenho muitas histórias para contar sobre isso. Eu já escrevi romances inteiros à mão. Romances não publicados. Acho que o Marcelino viu lá em casa, né, aquele caderno do Pele de Porco. Tem o caderninho do Pele de Porco, que é um romance de duas irmãs. Eu tenho muito essas histórias das duas irmãs, essas imagens que se repetem. E tem esse livro de 3 metros por 6 metros, que eu desenhei ele inteiro, escrevi ele inteiro, que tem uns trechos dele que estão à mostra lá fora. E tem um outro esse está escrito em francês, tem um outro que eu estou fazendo a cópia dele em português. Tem um livro de filosofia que chama Disiecta Membra, que é também todo escrito à mão, que já foi Eu fui reescrever o livro depois de anos, um livro que chama Filosofia Cinza, e saiu esse outro. Então, mas eu tenho essa coisa de escrever à mão, de fazer os cadernos, e agora eu descobri que eles são obras de arte. E eu não sabia. Não sabia, porque eu me formei em artes muito menina, e a filosofia me devorou, e só fui redescobrir minha relação com as artes quando eu quase morri, e só não morri porque eu estava desenhando. Essa história também ninguém sabe porque eu não conto, mas agora eu estou contando. Eu estava desenhando numa banca de doutorado de uma artista lá da USP, ela estava terminando o doutorado, eu estava na banca, e essa parede caiu em cima de mim. Para encurtar a história, o nome da exposição chamava Área de Risco. E eu só não morri por 10 centímetros. Eu estava assim, com a cabeça desenhando, e, em vez do negócio me decepar a cabeça, caiu nas minhas costas. Tem que tomar cuidado, gente. E, o mais doido, era uma banca, vários professores, todo mundo, enfim, do mundo acadêmico. Eles não me socorreram como deveria, porque a gente tem que chamar ambulância. Mas eles me acordaram com o reiki. E eu acho que funcionou. Só que depois fui parar no hospital, 1000 coisas e tal. A coisa que eu guardei dessa história, escrevi um conto. Depois de anos, consegui escrever um conto que se chama Cariátides. Então, a coisa que cai nas suas costas, né? E foi uma grande, depois, muitas revoluções em minha vida. Aquilo era um aviso para eu não ir morar no Rio de Janeiro. Aquilo foi em 2014. Aconteceu tudo o que aconteceu. O Rio de Janeiro é sempre, né? Schreiben mit Blut, né? Escrever com sangue. Enfim, depois talvez eu consiga escrever. Estou escrevendo, aliás. Talvez eu consiga terminar esse livro sobre o Rio de Janeiro. Mas é isso. Esse livro que está lá fora, que é o livro do Sob os Pés, Meu Corpo Inteiro, que eu escrevi ele inteiro à mão. É um livro sobre São Paulo, sobre duas irmãs, sobre uma mulher torturada, uma mulher que engravida na tortura, que é violentada todo o tempo até que ela vai embora. Quando ela volta, ela descobre sobre o seu passado. E eu vou terminar dizendo uma verdade absoluta. Eu sempre estou escrevendo. Se eu não estou lendo, eu estou escrevendo. Recentemente, me tornei uma pessoa um pouco mais razoável, depois de muita terapia, então aprendi a conversar com pessoas e gostar de estar na presença de pessoas. Mas eu sempre fui um extraterrestre que ficou... Teve um dia uma menina amiga minha... Agora está na moda, né? Você fazer essas análises do cérebro. 2 amigas minhas que têm aquele diagnóstico de autismo chegaram e perguntaram: escuta aqui, quando é que você vai fazer o teu diagnóstico? Eu disse, eu não vou fazer, que eu estou gostando de ser, digamos, eu sou da era do maluco beleza, né, gente? Era muito melhor. Mas nunca usei drogas. Só um pouquinho de vinho, como vocês têm reparado nas nossas festinhas noturnas. Bom, tudo isso, mas eu estou sempre escrevendo. E, inclusive, eu, quando estou mal da cabeça, escrevo. Não publico tudo que eu escrevo. Tem arquivos
que eu guardo só para me divertir. Tem um livro que eu escrevo há muitos anos que se chama Fábula do Imperador Chinês, que é só uma bandalheira, é só para me dar risada. E eu escrevo aquilo quando eu estou assim, realmente muito no outro planeta. E assim eu vivo, senão eu não conseguiria viver, eu acho. Fiquei pensando um pouco, a partir da fala de vocês, sobre os personagens, né? Eu me identifico muito com isso que você falou, de encontrar um livro dentro de um livro que você está escrevendo. E que, no final das contas, a gente falou um pouco sobre isso, né, na nossa mesa ontem, Marcelino. Mas, no final das contas, eu acho que um livro ele não resolve nada, ele não resolve nem a nossa obsessão, ele começa a abrir algo que vai ter mais e mais camadas, caso a gente queira continuar. É claro que a gente pode não continuar em um livro, a gente pode fazer outra coisa com isso, pode, enfim, dançar, encontrar pessoas. O leitor também pode fazer alguma coisa com isso que fica do livro, mas eu acho que o livro tem que ser uma obra aberta. É muito bonito quando ele tem esse convite ao corpo do outro, a criar uma experiência no outro. E, para mim, todos os meus trabalhos até aqui, eles têm se originado no personagem. E eu já ouvi muitas pessoas falando, o personagem não existe. E não acredito tanto nessa frase, porque, para mim, o personagem ele é a coisa mais viva que existe depois de tudo que existe, que respira, que são os humanos, que são os animais, que são as plantas. O personagem ele se aproxima muito dessa existência nossa. E é bonito, porque depois que um livro termina, ele continua existindo para nós, né, que escrevemos. Ai, que coisa linda, gente, eu não aguento. Ela é muito linda. Continua existindo e continua existindo também para os leitores, né, que começam a trazer um pouco do que são e começam a colocar também a sua própria memória, a sua imaginação nessas personas. Eu acho que a gente que lê, isso foi muito falado aqui até pela Denise no primeiro dia, a gente fica menos só. E eu acho que essa solidão que vai sendo aplacada, que vai sendo acolhida pela literatura, pela arte, tem muito desses personagens que às vezes vivem por nós coisas que a gente imagina que poderia ter vivido, que às vezes, de fato, viveram coisas muito parecidas com a nossa vida e que traz, a partir da escrita, uma elaboração de si que talvez sem aquela persona na cena a gente não conseguiria chegar, talvez só com uma análise ou, enfim, de uma outra forma, com uma conversa muito profunda. Então, eu acho que o livro tem esse poder, né? Ele pode ter esse poder. E aí, pensando assim nas minhas personagens e também nisso que a Márcia falou, das pessoas que narram, uma primeira pessoa, uma segunda pessoa, uma terceira pessoa. E quando a gente encontra esse narrador, que também é um personagem, assumidamente ou não, mas ele é, e ele não é nós, ele não é o autor e a autora. Né? Eu acho que esse narrador é uma outra coisa que fica entre o autor e os personagens. Mas quando a gente encontra essa voz que vai dar conta do livro, o livro começa a entrar nesse estado que a Márcia também falou tão bem, que é esse estado de se escrever, que alguma coisa parece que está sendo escrita por si só. A gente se recolhe um pouco, não é, no nosso processo de escritoras, e aquilo começa a ganhar uma força quase de transe. A gente sabe que não é bem isso, mas tem uma força própria muito bonita, uma musicalidade, um ritmo, uma intensidade que coloca a gente diante do trabalho com muita energia, pelo menos acontece assim para mim. E no meu primeiro livro, eu acho que por ser um primeiro livro, talvez aconteça muito com os autores jovens, eu não tinha tanta consciência dos procedimentos que eu estava usando para chegar no lugar onde eu cheguei. Por mais que eu estava fazendo oficina com o Marcelino e a gente estava numa roda sempre discutindo os nossos processos, tudo vinha de um jeito tão impetuoso, e eu costumo chamar o pássaro de gozo luminoso, porque foi uma coisa que estava em mim, e aí, de repente, com a ajuda do Marcelino, eu comecei a olhar para isso de uma forma... Eu tenho um romance para escrever, e aí eu me identifiquei muito com a sua fala, de dizer, nossa, escrevi 10 páginas, o conto tem 12 páginas, e isso é um orgulho, porque assim, eu nunca tinha passado da página 5. Quando eu comecei a escrever, eu só escrevia textos mais curtos. E aí, quando eu comecei a escrever o pássaro, e aí eu comecei a puxar, e uma folha indo da outra, e daí tinha 20 folhas, tinha 30 folhas, eu mesma fiquei muito assombrada que era possível acumular folhas a partir de uma história. E foi muito bonito e muito assustador, porque eu acho que alguma coisa também imobiliza assim, o próprio gesto da escrita de estar diante disso. E eu mal pensava na minha personagem, porque eu acho que também a minha personagem do pássaro, ela é uma anônima, né? Ela não tem nome. E ela é uma mulher que está num exercício de perder e perder, numa espécie de via crucis. E esse exercício de perder é maior do que quem ela é.
porque é quase como se ela estivesse exercendo isso por todas nós. E então ela é uma sombra, ela é alguém que para mim durante todo o livro não se revelou, não tem um rosto. Ela realmente pode ser qualquer uma e no fundo ela não é ninguém. Então, sendo essa sombra, eu não trabalhei com uma carne humana nesse primeiro livro. Eu acho que, talvez com outros personagens, eu sinto que, por exemplo, o Vento é um dos personagens mais materializados para mim, na minha imaginação, dessa história. Mas essa mulher, não. E aí, no meu segundo livro, eu quis trazer, e tanto que a minha protagonista, né, da Pequena Coreografia do Adeus, ela tem nome e sobrenome, que eu acho que é uma resposta também a esse processo de apagamento, porque eu sei que, dentro do procedimento do Pássaro, foi importante ela ser uma anônima, mas eu não queria escrever uma segunda história onde uma mulher seria uma sombra de si. Então, vem Júlia Terra, que, além de ser uma menina que tem sonhos, né, ela é alguém que tem essa força de caminhar para um lado que é, não digo que é longe, mas pelo menos para fora do que aconteceu, que é um movimento que a minha protagonista do Pássaro não faz. Ela fica no que aconteceu, ela não consegue se mover. E não julgo a personagem de maneira alguma, e acho que também isso é uma coisa que a gente não pode fazer como escritoras e escritores, que é moralizar os personagens ou julgá-los. A gente tem que colocar eles em movimento e tentar se recolher. E aí depois a gente vai discutir as possibilidades todas que um livro pode ter. Mas no caso da Júlia, o que me interessava muito é que ela se movimentasse. E a dança é um elemento muito profundo na construção dessa personagem. Porque, de fato, ela é uma escritora, ela vai se descobrindo escritora, mas eu acho que, acima de tudo, ela é uma artista. E ela tem a dança como um elemento que não só é uma descoberta do próprio corpo, ela começa a dançar. E aí, porque ela começa a dançar, ela começa a se reconhecer em si, apesar que ela não dança, entre aspas, bem, ela não é acolhida no corpo de baile, ela não é uma bailarina virtuosa, nada disso. Mas tem alguma coisa que acontece com ela no palco, na cena, que transforma essa mulher, essa menina e essa mulher que ela será, em algo muito mais próximo de quem ela de fato é. Ela vem de uma família muito conturbada, uma família disfuncional, então ela tem que fazer todo um movimento de se afastar em direção a quem ela é e para longe dos pais, porque ficar muito perto desse pai e dessa mãe transforma ela nessa espécie de pedra, né? Nessa espécie de uma personagem que se equilibraria mais com a personagem do Pássaro, mas ela consegue se movimentar para fora disso. Então, acho que a construção da Júlia me deu muito como escritora, porque eu tive que fazer uma pesquisa maior, eu tive mais consciência do meu processo. Eu acho que cada vez que a gente escreve um livro, eu estou escrevendo o meu terceiro, eu sou uma escritora iniciante, mas eu acho que a cada livro que a gente escreve, a gente perde coisas importantes, não tem jeito, mas a gente também ganha algumas outras coisas que também são muito importantes. E nessa negociação, a gente vai crescendo, né? A gente vai amadurecendo e assentando as nossas escritas na folha. Uma outra coisa que eu queria dizer antes de passar a palavra para o Giovanni é que eu me preocupo muito também com a construção dos meus personagens que não são os protagonistas. A gente tem essas vozes, que são as vozes que nos conduzem pelo livro, que tanto na Pequena Coreografia quanto no Pássaro são as narradoras protagonistas, mas também tem essas outras pessoas que orbitam a história e que às vezes aparecem assim por 2 folhas, em poucos momentos, às vezes aparece um nome dessa pessoa, mas eu acho que toda vez que alguém aparece em cena nas nossas histórias, a gente precisa trazer essa musculatura de vida para elas. Essa pessoa é uma fresta do que ela pode ser, esse livro não vai mergulhar no que essa pessoa é, mas ela existe na folha. E toda a sua singularidade, toda a sua intencionalidade precisa estar preservada dentro dessa ação. Eu acho que isso também vem muito do teatro, que é a minha primeira formação. E a gente, na escola de teatro, tinha, enfim, muitos alunos. A gente sempre dividia um personagem grande em vários atores. Então, todo mundo ficava, no fim, com 10 minutos em cena. E os nossos diretores, eu lembro muito que falavam isso para a gente viver esses 10 minutos em cena de verdade. Se for 5 minutos, se for entrar para colocar um objeto em cena e sair, que você coloque esse objeto com toda a verdade que você tem. Então, eu penso sempre isso para construir também esses personagens que orbitam a história. É muito legal ouvir vocês sobre encontrar essa voz narradora também, né, que é o desafio, assim. E volto a falar da Flup porque foi quando eu entendi que eu podia escrever, e aí nasce uma possível voz, uma voz que fala
a língua da minha rua, a língua dos bairros que eu nasci, do bairro que eu nasci e dos lugares que eu morei. Só que ao mesmo tempo que eu estava descobrindo essa voz, que é essa dicção que as pessoas podem observar no Sol na Cabeça e no Via Ápia, eu estava também me entendendo como corpo político, assim, o que eu representava nesse jogo, assim, né, do mercado da arte e da literatura como um todo. Então, eu escrevi o meu primeiro livro inteiro, pensando também o que ele seria no olhar do outro, assim. E isso, para mim, fala muito sobre o Brasil. Pensando que eu era um menino de 26 anos, 26 eu tinha quando eu lancei o livro, de 22 anos para 23 anos, pensando, não posso escrever o livro todo em gíria, senão a crítica vai achar que eu sou alguém que está só relatando alguma coisa e podem até achar que foi fácil fazer esse livro. Então, o Sol na Cabeça, ele é um livro em que eu navego por vários tipos de registro linguístico, né? A gente vai ter um conto muito no dialeto urbano e logo depois a gente vai ter um outro que vai ser escrito no que chamam de norma culta. Isso era eu com o meu cartão de visitas dizendo, eu sei escrever essa língua, eu sei usar essa língua. E aí outras provocações que eu tinha, porque eu comecei, nesse processo de me entender como corpo político, eu comecei a olhar para a própria literatura brasileira com os olhos diferentes. E comecei a ficar, por exemplo, muito incomodado com a representação de personagens negros na literatura branca canônica do Brasil, de pessoas que eu adoro, escritoras que eu adoro, mas pensar que sempre personagens negros eram racializados no momento que entravam nos livros, e que muitas vezes essa era a sua única descrição, né? O negro fulano entrou e ele fez não sei o quê. E aí, no Sol na Cabeça, eu começo a fazer uma inversão. Quem lê o livro com atenção vai ver que eu não chamo nenhum personagem de negro. Eu só faço a distinção quando eu vou avisar que o personagem é branco. E esse jogo, que parece um pouco bobo, só de fazer essa inversão, para mim ele provava algo muito, muito importante. E quando saiu o livro, e saiu a crítica, e saiu os comentários, isso foi confirmado. Porque, por exemplo, no rolezinho, em momento algum, eu digo que aqueles personagens são negros. Mas todo mundo que me entrevistou falava, aqueles jovens negros que vão à praia. Não fui eu que disse. Quem chegou a essa conclusão foi o leitor. Então, esse leitor, a partir desse momento, ele já admite que existem situações específicas na realidade brasileira que são restritas a um certo grupo étnico-racial. Então, o olhar, a percepção sociológica do leitor é que validava a cor dos meus personagens. Então, era algo que eu tentei brincar com isso o tempo inteiro, assim, no livro. E também fazer essa brincadeira com vários registros do que pode ser a língua portuguesa. Quando eu fui fazer o Via Ápia, eu já estava me sentindo mais confortável, assim, eu já estava, tipo assim... Não, teve uma coisa com o Sol na Cabeça que aconteceu antes de eu chegar no Via Ápia, que era algumas pessoas que nunca pisaram numa favela escreveram nos jornais assim, mas tal personagem não falaria isso. Baseado em que essas pessoas tiraram essa conclusão, eu não... E aí, a partir desse incômodo de algumas críticas, eu começo a pensar no personagem, no narrador do Via Ápia, que é um narrador que está muito próximo dos personagens, então ele fala assim, as gírias daquela favela que é a Rocinha, mas ele não fica constrangido de pegar qualquer palavra. Então, qualquer palavra cabe na boca do narrador do Via Ápia, apesar de ele estar num registro mais urbano, por assim dizer, num dialeto mais específico, que é da Rocinha naquela época, né? Que não é nenhuma gíria da Rocinha universal. No Via Ápia eu tento traçar a gíria que se falava na Rocinha no período que o livro passa, que é entre 2011 e 2013. E aí esse narrador que transita por todas as palavras, assim, eu fui desenvolvendo essa pesquisa ao longo do livro. Cheguei até a fazer um texto para o Museu da Língua Portuguesa, que foi bastante importante para mim chegar nesse entendimento, que é um texto que o título é Os Poliglotas da Língua, que
onde eu falo sobre como a pessoa pobre ela é obrigada a falar vários tipos de português, né? Porque ela vai ter que falar um português no trabalho e vai falar um português na rua, e se ela for visitar uma favela de uma outra facção, ela já tem que saber falar de um outro jeito. Então, essa pessoa ela vai ter que se adaptar e aprender a falar vários tipos de português, e é esse narrador que eu trago para o Via Appia, assim. E para mim foi muito importante conseguir também conciliar essas muitas formas de falar o português e entender. Assim, eu tenho pensado muito sobre o português brasileiro, né, que é uma língua completamente diferente do que se fala em Portugal, e pensado muito sobre a contribuição, né, das favelas e dos favelados para a manutenção dessa língua, né, que é uma língua permanentemente em movimento. E quando a gente vai ver, as periferias geralmente estão na vanguarda dessa mudança, e eu tento trazer isso um pouco no Via Appia também. Uma coisa que eu sentia medo de perder era essa troca de registro ao longo do livro, com um narrador único. Por isso, eu também consegui desenvolver um mecanismo de fazer com que os personagens tomassem agência. Os personagens, em alguns momentos, eles viram narradores do livro, né? Algum personagem começa a contar uma história e, de repente, essa história vem 3, 4, 5, 6 páginas, e aí o narrador está descansando ali, enquanto o personagem assume a fala e a perspectiva daquela situação, né? Então, para mim, foi muito importante, assim, no meu projeto literário, passar pelo Via Appia, entender a formação desse narrador que se aproxima muito de mim, né? Que sou alguém que falo vários tipos de português, e que isso me trouxe até aqui, assim, né? Inclusive em questão de sobrevivência. Falar vários tipos de português pode salvar sua vida no Brasil. Se você for parado num beco de madrugada, a maneira como você vai falar com aquele policial pode definir se você vai sair daquele lugar ou não, né? Então, pensando isso, que já me salvou em várias vezes, isso também na literatura virou uma potência, assim, né? De como eu podia usar isso, que é uma forma de violência, você é obrigado a falar vários tipos de língua só para poder existir. Como é que também transformar essa violência na potência criativa que eu tento trazer para o Via Appia, de não legitimar, mas de conseguir registrar esse momento da língua e registrar a importância desses encontros, assim, né? Através da maneira de falar. Enfim, acho que agora eu vou para um outro lugar, assim, da minha literatura, mas, como a Márcia disse, a Aline também, acho que os nossos livros anteriores, eles estão sempre nos acompanhando, e esses processos todos também. Eu queria entender, perguntar para vocês também, para saber quando é que foi o momento que vocês acharam essa dicção, né? Que eu acho que é um processo que cada um vai ter de um jeito. A Aline já falou um pouco, mas a Márcia podia falar um pouco sobre essas vozes diferentes de o que é a dicção da não ficção, o que é a dicção da ficção, quando é que elas se cruzam, se é tudo a mesma coisa. Pois é, então, como já escrevi muito, eu escrevi 7 romances, os 3 primeiros são super experimentais. Eu não consigo mais escrever como eu escrevia naquele começo, que era... Assim, eu tinha umas viagens, por exemplo, tem um livro que chama O Manto, que o subtítulo é Ornitomance das Berenices. Ele é cheio de personagens, cheio de loucura, e eu tinha um procedimento. O texto que eu escrevia durante o dia e o texto que eu escrevia durante a noite, nas madrugadas. E esse livro eu demorei 7 anos fazendo. Ele é cheio de histórias internas, nota de rodapé, tem um monte de letras, assim. Só quem leu até hoje, de verdade, foi uma amiga minha que ela é detetive e trabalha na polícia. Então, ela entendeu tudo o que estava acontecendo e ela fez tanta anotação que ela me devolveu o meu exemplar. Pouquíssima gente leu esse livro, mas se eu posso ter orgulho de alguma coisa na vida, dessa coisa que eu escrevi, que ficou tem 600 e poucas páginas, tem desenho meu lá dentro, é uma loucura. Enfim, aí, bom, mas nessa época, também tem um negócio que prejudica você, que vocês têm que saber gerenciar a vida de vocês como escritores.
Porque eu escrevi vários romances que foram até indicados a prêmios, escrevi um monte de ensaio, escrevi artigos acadêmicos, escrevi aquela parafernália toda, faço artes visuais, e eu fico sempre desencaixada de todos os lugares. Então, isso também é uma questão para se pensar, porque o mundo vai demandar de você. Você é uma escritora premiado, então você fica naquela obrigação, né? Tá escrevendo numa editora lá, não sei qual. Você fica naquela obrigação de responder a esse lugar no qual você foi colocado. E eu, como fico assim transitando num monte de lugar, eu sempre me sinto muito à margem. E as pessoas têm muitas fantasias sobre a minha pessoa, e eu começo também a mexer com isso num livro novo que eu estou escrevendo agora, que é o livro do exílio. Estou escrevendo já faz um tempo, já vi que já tinha escrito, reescrito. Como eu falei para vocês, para mim escrever, um psicanalista meu que falou isso, cuide do seu sintoma, porque para mim é um sintoma mesmo. Sintoma significa, um dia que eu sofri um distúrbio lá, um estupor, uma coisa horrível que eu descobri, que me deixou estarrecida, na hora que eu fiquei naquele estado assim, de choque, fui para o computador, fiquei 2 meses escrevendo uma teoria geral do estupor. Pronto. Não resolveu, mas pelo menos eu voltei à vida, né? Eu voltei à vida e sigo escrevendo. Mas eu queria contar uma coisa para vocês. Para mim, constantemente, as minhas histórias começam com sonhos. E eu sonho muito e empresto muito para os meus livros os meus sonhos. Então, tem um livro que chama Uma Fuga Perfeita e Sem Volta. Eu vou contar a história desse personagem bem rapidinho. E nesse livro, tem muitos sonhos ali, todos são meus, exceto o sonho do gago, que eu roubei de um amigo gago. O meu personagem é gago. Ele é um homem, só que não é bem homem. Por que eu fiz esse homem? Chama Klaus. Porque eu tinha escrito um livro chamado Era Meu Esse Rosto. O narrador era um homem. Isso era um exercício já de se colocar naquele lugar de um homem. Porque a literatura fez tanta a literatura dos homens construiu muitas mulheres, o narrador mulher. Eu quis também fazer esse exercício de lá ser um homem para contar essa história. E o Luiz Augusto Fischer escreveu uma resenha lá em Porto Alegre, na Folha de São Paulo, sei lá onde. E ele disse assim, esse homem não convence. E aí eu pensei, bom, vamos fazer um homem que não convence? E aí nasceu o Klaus. E aí o Klaus esse livro da fuga, tem também 600 páginas, pouca gente lê, mas eu gosto muito dele. E é toda uma história que eu descobri que o inconsciente funciona muito, porque começa com um sonho que eu tinha. Eu tinha constantemente um sonho em que minha irmã me telefonava e contava para mim que meu pai tinha morrido. Mas ela contava assim, o cachorrinho está dormindo aqui na frente, os escritores estão falando, o pão de queijo de Araxá é muito bom, nosso pai morreu, hoje eu comi galinha na hora do almoço. E assim ia, no meio das notícias, tinha o pai morreu. E teve um dia que eu contei para minha irmã que eu tinha esses sonhos toda hora, por telefone, e ela disse, mas ele morreu? E aí eu fiquei achando, por alguns segundos, eu fiquei realmente dentro daquele lugar estranho que era... Mas ele morreu, ninguém me contou. Que família louca, né, que eu tenho. Que família louca. E eu sempre digo nas oficinas, pergunto para as pessoas como é a família delas. E sempre digo assim, se a pessoa chega e fala, porque papai é maravilhoso, mamãe maravilhosa, vai embora. Vai embora, que a desgraça da vida de uma pessoa é o ouro do escritor. Ninguém que é feliz escreve literatura, gente. Quem escreve literatura é porque é infeliz. É verdade isso. Aí a pessoa vem com uma tragédia. Aí a pessoa vai escrever um belo de um livro. Os mineiros escrevem muito bem. Nas oficinas sempre aparece muito mineiro escrevendo muito bem. O Tom Carteiro de Araxá, um baita de escritor, não sei se vocês sabem. Meu amigo, desde o começo que a gente fazia oficina aqui nas Araxá. Bom, mas isso para dizer que os sonhos vão entrando e que eles vão também me orientando. Ao longo da vida, eu sempre levei os sonhos muito a sério. E todos os meus livros têm sonhos que eu conto. Então, para mim, isso orienta. Mas eu queria falar dessa personagem bem rápido. Eu vou falar de uma personagem muito inteira, que é a Helena. A Helena apareceu ao longo dos anos e ela junta várias histórias. E eu vou lançar uma pergunta para vocês dois relacionada a
questão dessa personagem. Eu construí a Helena ouvindo muitas mulheres. E escrevi esse livro para as mulheres. A Helena é uma menina que a mãe dela foi assassinada pelo pai, é vítima de um feminicídio, portanto, grande questão brasileira. As mulheres são massacradas, como os jovens negros, como as pessoas LGBTQIA+, e assim por diante, como os povos indígenas. Então, as mulheres também são massacradas. E essa garota é abandonada, naquele contexto em que não sobra nada para ela. O pai que matou a mãe vai embora. Eu demorei muito para escrever a cena da mãe morta sobre a cama. A última palavra que ela fala é mãe, depois ela vira muda. Eu tenho muito personagem mudo, gago, surdo, e nessas condições. Eu acho que eu era gaga, me curei desse negócio ao longo da vida. E sempre fui muito conectada com gente que tem... A dicção é um problema, né? E a gente vai também resolver as nossas dicções literariamente, porque é um lugar de redenção e de cura, a literatura, né? Bom, mas aí ela é estuprada pelos policiais que estão para levar ela para um orfanato. Só que, em vez dela virar uma vítima, que toda mulher... Ou a gente é vítima, ou a gente é vítima em potencial no sistema patriarcal. Todas vivemos sob a ameaça da violência, das mais diversas, inclusive agora legalmente, né, ameaçadas da violência do estupro, pela bancada do estupro, que nós vamos vencer, e nenhum desses patifes e canalhas seguirá inteiro. E eles não perdem por esperar, porque há cada vez mais mulheres na política, cada vez mais mulheres aguerridas, competentes, capazes, e mulheres que não têm medo desses homens estupradores, dessa bancada do estupro, dessa bancada fundamentalista e assim por diante. Bom, mas ela não se torna uma vítima. Ela não vai fazer o papel da vítima, ela não vai se queixar. Isso, aliás, gente, eu aprendi com a minha filha, que foi uma menina abusada pelo professor de matemática na escola Oswaldo de Andrade, em São Paulo. E ela um dia me ensinou uma coisa, lendo, ela é uma grande leitora, e ela disse: mãe, mas a Virginie Despentes, aquela que escreveu Teoria King Kong, disse que não é porque ela foi estuprada que ela vai continuar o resto da vida carregando aquele estupro e sendo aquela mulher estuprada. O problema do estuprador é dele. Ele é que é um estuprador. Eu vou seguir com a minha vida. Bom, e a gente segue na luta para que isso não aconteça mais. Aí ela me fala isso, e eu achei isso muito impressionante. E resolvi fazer uma heroína vingadora. Então, não há acesso a essa personagem, a psique dessa personagem, porque ela é muda, o romance é contado em terceira pessoa, e ela é uma tremenda matadora, uma baita de uma assassina. Ela mata vários caras ao longo da história. E ela mata, assim, numa boa. A gente não sabe se ela sente culpa, isso é um problema do leitor, da leitora, se ela tiver algum tipo de culpa. O fato é que ela desenha, isso eu emprestei para ela, essa história dela desenhar, e ela fica transitando e fazendo amigas, e ajudando mulheres e salvando outras. E é um romance, chega a ser engraçado, né? As pessoas leem assim, é meio Tarantino, sabe? Um negócio de uma vingança. Mas eu achava que as mulheres tinham o direito dessa vingança simbólica, porque os homens ficam se vingando, eles que são os invejosos, esses assassinos feminicidas são todos uns invejosos, uns covardes. A gente só se vinga fazendo simbolicamente a vingança. Eu achei que isso era um papel da arte também. Nos desafoga, né? Nos desameaça, nos dá coragem e nos une como mulheres. Então, eu escrevi esse livro, criei essa personagem para que as mulheres se sintam representadas, se sintam vingadas e, sobretudo, se tornem feministas, porque a Helena não existiria sem as suas companheiras e sem as suas amigas. Foi isso. E a pergunta que eu quero lançar para vocês tem a ver com isso. A gente escreve para alguém, né? Então, todo mundo aqui já falou sobre isso, escrevemos para nós, antigamente para as gavetas, para se divertir, para os outros. Eu já escrevi coisas assim, tipo, escrevi um romance inteiro para minha tia. Aí,
sei lá se o povo leu, lá sempre tem aquelas pessoas que leem, mas a minha tia leu. E aí, quando a minha tia leu, que nem a tia do Marcelino, gente, ela é a única pessoa da minha família que lê meus livros, ela nunca saiu de dentro de casa, ela que me levava a passear no cemitério, e sem ela eu não escreveria. Então, agora que eu já tenho 54 anos e ela tem 80, eu fico feliz quando ela lê minhas coisas. Ela leu Helena, ficou super feliz, chegou para mim e disse, lá no meio do jardim dela, no meio dos gatos, ela chegou para mim e disse assim, vou contar esse spoiler, né? Que ela disse assim, eu gostei muito na hora em que ela matou aquele pastor. Aí, não é legal? Aí, eu queria saber se vocês têm alguém assim que sustenta na hora do sufoco, na hora da tristeza, na hora que a gente se sente um nada, né? Porque várias vezes nesse mundo de escrever literatura você tem que ser meio herói, você tem que ser forte, você tem que ser relax, descolado, né? Porque tem um monte de tristeza no meio do caminho. Eu queria saber se tem alguém que vocês ficam pensando, essa pessoa justifica a minha escrita. Algumas pessoas, né? Eu leio para meus amigos, para minha mãe, meus irmãos. O Sol na Cabeça eu testava com todo mundo. Inclusive, é um exercício que eu recomendo para qualquer pessoa que queira escrever. Lê teu texto em voz alta para alguém, que os problemas começam a saltar assim na tua cara. E aí, eu escrevia para essas pessoas, eu lia e na hora que eu já ficava olhando a reação assim, e aí já ficava mudando o texto à medida que eu lia, porque na hora que sei lá, a pessoa está aqui, eu estou lendo o texto, na hora eu já vejo que a frase está ruim. Aí, para não falar a frase ruim na frente de alguém, eu mudo para uma frase melhor. Aí eu falo assim, espera só um pouquinho, edito ali, então meus ouvintes ainda têm que conviver com algumas pausas para eu editar. E eu acho mó barato ser lido assim pela minha família. Minha mãe adora, meus irmãos adoram também, assim, então são talvez as primeiras pessoas que eu escrevo. Tem muita gente... tem muita história de família ali, então a gente se diverte muito pensando no que aquilo se transformou dentro do livro. Mas recentemente teve um episódio engraçado que foi uma tia minha super evangélica, foi ler o meu primeiro livro, Sol na Cabeça. Aí ela mandou lá no grupo da família assim, que coisa horrorosa! Como que ele falou esse monte de palavrão e só fala de droga, que não sei o quê. Eu amei. Escrevendo agora para minha tia também. Ouvindo a história do Giovanni, me lembrei de uma. A minha mãe, quando eu lancei O Peso do Pássaro Morto, ela foi no lançamento, né? Foi ela, meu pai e minha irmã. E aí ela não tem o hábito de ler, né? Mas ela comprou vários livros e ela falou assim, eu vou dar para as minhas amigas do salão, vou dar para as minhas amigas da loja lá do shopping e tal. E aí ela distribuiu o Pássaro para várias pessoas. E aí tinha uma loja de sapato específica que a gente ia muito lá e que ela é muito amiga da dona e do filho da dona. E o filho da dona, que já era um senhor, me tratava sempre muito, muito bem mesmo. E aí, depois que ela deu o Pássaro, ele começou a não mais me tratar bem, não olhar para mim. E eu nem sabia que ela tinha dado o livro para ele, né? E aí minha mãe comentou, nossa, o Sérgio tá esquisito, né? Ele tá esquisito com a gente. Eu falei, ele tá esquisito mesmo, mãe, engraçado. Ela, será que é aquele teu livro que eu dei para ele? Aí eu falei, não acredito, você deu Pássaro para ele, um senhor todo, enfim, católico, né? Aí ela, eu dei o teu livro, o título é tão bonito. Eu falei, mãe, para, não dá mais o livro para ninguém. Mas, enfim, tem essas histórias. E eu acho que também tem um lado meu que escreve para quem me fez mal. E eu acho que o livro é para vingar. O Marcelino fala isso muito bem, né? Que escreve para se vingar. E eu acho que tem um lugar meu que tenho assumido cada vez mais, que é para essas pessoas. E eu tenho um exemplo curto já para terminar minha fala, que é um garoto na época da escola que eu gostava, e que, enfim, bem típico da adolescência, que fez um super bullying comigo, muito profundo e que me marcou de uma maneira terrível. Eu ainda não escrevia, já fazia teatro, eu fiquei convivendo com essa violência por muito tempo. E aí teve um dia, isso eu ainda não tinha o Pássaro publicado, mas eu escrevi um texto que nem era tão abertamente sobre ele, mas falava sobre essa experiência do bullying. E eu publicava muitos meus textos no Facebook, eu tinha um blog e tal. E eu nunca mais tinha falado com esse sujeito, né? E aí, depois que eu publiquei o texto, teve muita compartilhamento, aquelas coisas da internet e tal. E aí ele me mandou uma mensagem.
pedindo desculpas, que enfim, que está super feliz que eu escrevo e tal e tal. E aí eu fiquei pensando assim, né, que demorou bastante para vir essa desculpa e que essa desculpa, enfim, não me interessa, mas que a escrita tem um poder imenso, né, de elaboração e de fazer com que aquela pessoa que talvez não estivesse te escutando e nem te vendo, de repente olhasse de novo para você, né? Então, a escrita é uma ferramenta muito importante de vingança. Foi isso, gente. Agora acabou. Obrigada, a moça tá gente. levantando Beijo a a placa. todos.